bem com vocês? Vamos para mais uma aula de revisão, como reconhecer se o número é quadrado perfeito ou não. Para reconhecer se o número é quadrado perfeito pelo processo geométrico é demorado. Qual é o processo geométrico? Fazer todos aqueles quadradinhos para saber se o número, observe, 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Aí, o processo geométrico é a forma daquela dos quadradinhos, que nós tínhamos que pegar um quadradinho de 1 centímetro e ver se esse número, ele formava um quadrado perfeito. Para ser um quadrado perfeito, os lados, eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos, 1, 2, 3, 4. Então, o número 16, ele é um número quadrado perfeito, pois, pelo processo geométrico, ele forma um outro quadrado, ou seja, com outros quadradinhos ele forma outro quadrado. Só que observe que quando eu tiver um número muito grande, o número 49, por exemplo, esse número ele já vai ser muito grande para poder estar fazendo pelo processo geométrico, de fazer quadradinho em quadradinho. Então, para facilitar, né, agora existe um outro processo. Primeiro nós devemos fatorar na forma completa o número. Se todos os fatores tiverem expoente par, o número será um quadrado perfeito. Caso um dos fatores não apresente expoente par, o número não será um quadrado perfeito. Acompanhe os exemplos. Eu tenho o número 225. Então, eu tenho que, por meio da fatoração, extrair os fatores desse número e observar os seus expoentes. Então, 225, ele é um número ímpar, eu não tenho como dividir por 2. Assim, na nossa fatoração, nós fatoramos por meio dos números primos. Quais são os números primos? Aqueles números que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 2, o 3, 5, 7. Esses números são os que nós usamos para fazer a fatoração. Então, para fatorar o do número 225, a gente vai pensar primeiro no número ímpar, ou primo, número 2. Só que observe que o número 225, ele é ímpar, então não divide pelo 2. Então, a gente vai tentar pelo próximo número depois do 2. Quem é o próximo número primo depois do 2? O número 3. 225, agora sim dá para fazer a divisão por 3, que é igual a 75. 75 ainda também dá por 3. Então, 75 dividido por 3 é igual a 25. Só que o meu número 25 eu já não consigo mais fazer a divisão por 3. Qual é o próximo número depois do 3 primo, que podemos fazer a fatoração? O número 5, que eu consigo, 25 dividido por 5 é igual a 5. O número 5, ele é um número primo, que só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Então, 5 novamente, que dá 1. Extraindo os nossos fatores, nós temos a base 3 elevado a 2, que eu tenho 3 duas vezes, vezes 5 elevado a 2, que eu tenho 5 duas vezes. Então, observe os meus expoentes, eles são pares. Então, esse número 225, ele é um número quadrado perfeito. Observe o próximo exemplo com o número agora 300. Bom, vamos lá. 300 é par. Então, eu posso fazer a minha divisão por 2, o meu menor número primo que eu vou iniciar. 300 dividido por 2 é igual a 150. 150 ainda pode ser dividido por 2, que se obtém 75, que é um número ímpar, e eu já não posso mais fazer a divisão pelo número primo 2, e eu vou para o próximo número, que é o 3. 75 dividido por 3 é igual a 25. 25 não pode mais dividir por 3. Então, vou para o próximo número, que é o 5. E 5 só pode ser dividido por 5, que dá 1. Ok? Então, vamos extrair os nossos fatores. 2, eu tenho duas vezes. O meu expoente é 2. 3, eu só tenho uma vez. E 5, eu tenho duas vezes. Então, observe que na base 2 eu tenho um número par. Já na base 3 eu tenho um expoente ímpar.
Na base 5 eu tenho um expoente par. Só que o meu número 3, meu expoente é ímpar. O expoente, essa parte de cima, é ímpar. Então, 300 não é um número quadrado perfeito. Vamos agora para a nossa revisão de raiz quadrada exata de um número racional. Bora lá. Se o número representa um produto de dois fatores iguais, não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Observe a raiz quadrada de 25. Se eu extrair a raiz quadrada de 25, eu sei que é 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25. A raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49, ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, um questionamento, seria a raiz quadrada de 625, por exemplo. Eu sei que 625 está entre os números quadrados perfeitos 400 e 900. Se eu extrair a raiz quadrada de 400, eu sei que é 20, pois 20 vezes 20 é igual a 400. E a de 900 é igual a 30, pois 30 vezes 30 é igual a 900. Bom, então, de início, nós podemos pensar um número que esteja entre 30 e 20. Então, vamos começar pelo menor número. Eu posso observar, posso pensar que o número 21 vezes 21, tá? Que é depois do 20. Ele é igual a 441. Ainda não é 625. Então, eu posso pensar num número ainda um pouquinho mais alto. Depois do 21, tem o 22, mas eu posso tentar fazer pelo 23 e observar. Se do 23 vezes 23, passar de 625, aí eu retorno para o número 22. 23 vezes 23 é igual a 529. Ainda não é 625. Então, agora eu posso pensar um pouquinho ainda, pular um outro número, para andar um pouquinho mais rápido. Eu tentei com 23, eu posso pular o 24 e ir para o 25. 25 vezes 25 é igual a 625. Então, eu consegui extrair a minha raiz de 625. Se por um acaso do 25 passasse de 625, então eu retornaria para o 24. Se mesmo assim do 24 e o 25 não obtesse um número, ou seja, o 24 fosse menor que 625 e o 25 passasse de 625, então esse número não teria raiz exata, ok? Até a próxima aula.